Olá, eu sou a Helen Cavalcante. Eu sou a Paula Ferraz e nós somos as arquitetas à frente da Cavalcante Ferraz Arquitetura e Design. Hoje nós estamos no projeto AL e vamos mostrar toda a transformação que nós criamos nesse projeto para vocês. Falando um pouquinho da ficha técnica desse projeto. Então é um apartamento de 120 metros quadrados. A gente fez toda a reforma e repaginação dele. É um condomínio datado da construção... Há 30 anos atrás. É. Desculpa, eu te interrompi, mas era para ser mais bonitinho. O condomínio tem 30 anos, então já é um apartamento com tipologia um pouco mais antiga e que depois de 30 anos, necessariamente ele precisava dessa repaginada mesmo. É um casal com um filho já adulto, então a gente tem uma suíte, 2 outros dormitórios com um banheiro que atende esses 2 outros dormitórios. Esse projeto ele é especial, não que os outros não sejam, mas ele é um pouquinho mais especial porque nós já conhecíamos os clientes, já faziam parte do nosso convívio, eram amigos, são amigos, continuam sendo, brincadeira. Mas o mais curioso é falar como que eles de fato, tiveram coragem de fazer esse projeto, essa grande reforma. O que os encorajaram, na verdade, foi um santo vazamento, brincadeira. Vocês vão ver através de um vazamento que eles tiveram. É comum, depois de 20, 30 anos, essas tubulações que são tubulações mais antigas, começarem a apresentar alguns problemas e isso fez com que eles tiveram a coragem de iniciar essa obra. Que não é fácil. A gente não faz esse tipo de trabalho com os clientes morando. Então eles de fato precisam sair do apartamento, eles precisam recolher todas as coisas. No caso deles, eles conseguiram alugar um apartamento no próprio condomínio, no próprio edifício, de modo a eles saírem no momento mais crítico da reforma. Então saíram aí por uns 60 dias para de fato iniciar a grande obra. Precisa de coragem, mas vocês vão ver que o resultado vale a pena. Que a gente pode começar, claro, por um dos ambientes mais importantes de todo o apartamento, que é a sala e jantar. Resolvi começar por aqui. O projeto original, a gente vai colocar algumas fotos, esse piso, ele era um piso assoalho de madeira, era aqueles tipos de piso mais antigo, que hoje em dia dificilmente se encontra, E a gente optou por trocar por um porcelanato mais clean, 1 por 1, uma peça bem versátil. E ele foi um dos principais responsáveis pela sensação de amplitude ao apartamento. Vocês vão ver através dessas fotos antigas que o piso escuro, o assoalho, óbvio, apesar de bem sofisticado também, a gente tem que saber utilizá-lo. Porque em alguns casos eles podem ir contra essa sensação de amplitude que a gente consegue ver aqui nesse projeto. O projeto ele se deu através da alteração de layout. Originalmente nós tínhamos aquele sofá bem convencional, que era aquele sofá, vamos dizer assim, da época da nossa avó, que era aquele sofá de 2 peças, sofá azul de couro. Aqui tinha a peça maior, que era de 3 lugares, e aqui ficava a peça de 2 lugares. Apesar de ser uma sala com uma boca boa, uma boca assim, uma largura boa, você via que o layout, essa segunda peça de sofá, ela meio que alavancava a passagem. Então, essa nova configuração de layout permitiu com que a peça de sofá fosse maior, ou seja, acomodando mais do que 3 pessoas, que a primeira versão acomodava. Esse sofá é um sofá que a gente gosta bastante de especificar, porque, por exemplo, o sofá retrátil, a gente não gosta, não ama especificar, mas é uma solicitação que quase todos os clientes que têm living, quando eu falo que tem living que tem a sala de estar, a sala de TV conjugada com o resto da casa. Ela não tem 2 salas separadas. Fica complicado a gente falar para o cliente, não vai usar um sofá retrátil, porque ele precisa de um sofá que tenha uma cara bonita, que acomode bem uma pessoa que está sentada para uma eventual visita, mas ele também quer se jogar para assistir televisão, assistir um filme no dia a dia. E esse tipo de sofá, ele é um sofá super bacana, porque ele é exatamente isso. Ele é um sofá retrátil. Deixa eu ver aqui até se ele tá ligado, porque eu quero mostrar um detalhe desse sofá para vocês. Espera aí. Esse sofá em específico, eu quero mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Como eu falei, modelo bem slim, apesar de ser retrátil. Esse aqui, ele tem um diferencial da parte retrátil ser automática. E isso é bem bacana e bem prático no dia a dia,
porque os modelos convencionais de sofá retrátil, você tem que acabar fazendo um pouco de força, você tem uma alavanquinha para você poder puxar essa peça retrátil. Esse modelo em específico eu gosto porque ele acaba virando como se fosse uma cama. Então, se você abre esses 2 assentos, ele vira uma cama de casal nesse sentido. Como parte, né, da composição desse ambiente, então, além da gente ter um sofá mais amplo, a gente acomodou também uma poltrona. Essa poltrona, ela é uma poltrona giratória e a nossa ideia é, para um dia que eu estou recebendo uma visita e eu quero montar meio que um ambiente mais aconchegante para uma conversa, ela fica aqui ao lado do rack, ou ainda, no dia a dia, os clientes acabam acomodando ela aqui, né? Que de fato no layout ela foi projetada para cá. Quem está sentado nela consegue ver melhor a televisão. Desenvolveu no layout uma mesa com dimensão para ser uma mesa de 8 lugares, mas a gente sugeriu que os clientes acomodassem apenas 6. Vocês vão ver aí que no projeto anterior, né, antes das nossas intervenções, eles usavam uma mesa de 8 lugares, mas que eles mesmos nos confessaram que dificilmente eles tinham um evento para receber tantas pessoas. E tendo espaço para quando houver outros eventos, para acomodar mais pessoas, eles podem tirar peças coringas, que eles têm 2 puffs aqui em outros ambientes da casa, e eles ainda assim conseguem acomodar mais 2 pessoas na mesa. A gente tem basicamente um buffet como apoio próximo dessa mesa, e do outro lado a gente tem uma estante configurada aqui, que é uma estante que acomoda a parte de vinhos. A gente pode dizer que é um dos queridinhos pedidos hoje em dia nos projetos. Eles queriam que tivéssemos uma porta com vidro transparente para mostrar as taças e aqui acomodando a parte de vinhos. Aí, obviamente, a gente fez essa bancada de apoio, aproveitamos para fazer umas prateleiras decorativas, que eu acho que faz total sentido nessa área. 2 coisas que vocês podem estar se perguntando por que nós não reformamos. Uma delas é a moldura. Essa moldura que vocês vão ver em alguns detalhes de alguns ambientes. Na verdade, ela fazia parte da parte de demolição, era uma das nossas solicitações. Vamos tirar essa moldura, vamos deixar uma coisa mais atual, mais atemporal. Nada contra para quem tem molduras, né? Mas na verdade ela traz uma linguagem um pouco mais clássica para os ambientes. E hoje em dia, o que a gente tem mais procurado fazer são essas linguagens mais atemporais. A gente vem percorrendo alguns projetos que a gente fez, sei lá, 6, 7, 8 anos atrás, e são projetos com linguagens atuais. A moldura, ela acaba datando um pouco o projeto. Vocês estão se perguntando, já que ela data tanto o projeto, por que vocês não tiraram ela na reforma? Essa moldura, da maneira como ela foi fixada, ela ajuda a estruturar o forro, que já era um forro existente no apartamento. E aí, se a gente tirasse a moldura, a gente ia acabar perdendo o forro ia vir abaixo. E aí o cliente acabou desistindo, falando, não, Ellen, não vamos tirar essa moldura, porque aí, não só em função de custos, mas em função de mais tempo longe do apartamento. A gente pode ver que ela foi interrompida nesse trecho aqui da parede da televisão, justamente porque a gente criou esse pórtico de madeira, o pórtico que acomodou também essas 3 minis dicróicas, que a gente brinca que isso é lavar, né? Então a gente lavou a parede, aqui que recebeu essa pintura especial, com iluminação. Estão acostumados a ver muitos projetos, até mesmo o nosso, com bastante painel de madeira. E esse é um apartamento mais clean. A gente tem, sim, detalhes de madeira aqui, o pórtico, e essa mesma linguagem aqui, ela foi replicada de uma outra maneira no alinhamento da mesa de jantar, onde nós criamos ali também 2 colunas, né, com as mesmas dimensões do pórtico aqui, da parte da TV. E aí, como solução de projeto, para otimizar a questão de tempo e questão de custo, nesse projeto a gente optou por fazer essa pintura, a gente chama de pintura decorativa. Essa pintura é uma coisa bem bacana, bem versátil, com ótimo custo. A gente usou essa pintura na parede da televisão, do bar, né, ali na bancada do bar, e também
ali no hall de entrada. É o mesmo tipo de acabamento. A gente gosta de usar essa pintura, além dela ter um custo super bacana, como eu comentei, ela é bem versátil. Vocês podem ver que a gente utilizou ela numa cor mais Fendi, que entra bem na linguagem de tonalidades que nós estamos usando no projeto como um todo, e ela é uma pintura que a gente acaba fazendo ela no final da obra. Então é bom que a gente consegue sentir muito a questão de fluxo de caixa do cliente, né? Tudo bem que neste caso, ela já fazia parte desde o início do conceito, pode escolher qualquer opção de cor do catálogo de tintas, por exemplo, da Souvenir, e aí a gente aprova umas amostrinhas pequenas para o cliente ver se ela gosta e como que fica. E essa pintura, diferentemente da pintura das paredes, ela é feita no final da obra, ou seja, depois que a marcenaria entra, já quando já está entrando aquela cara de apartamento mesmo, é quando a gente faz esse tipo de pintura. A gente está aqui no dormitório do filho do casal. A gente tinha uma dificuldade aonde posicionar a cama. Ele pediu uma cama no padrão casal. Geralmente a cama de casal, ela fica no meio do ambiente, né, para ter o acesso dos dois lados. Só que o dormitório aqui, ele tinha uma metragem um pouco mais reduzida. Então a gente trabalhou de um lado só uma mesa de cabeceira, do outro lado, aí sim, uma bancada de estudos para videogame também. A parede principal do quarto, que é a parede da cabeceira, ela ficou um pouco mais assimétrica e a gente tirou partido disso. À frente da cama, basicamente, o armário e as prateleiras. Para organizar, na verdade, o layout desse dormitório, a gente pegou o eixo de circulação da porta. Para a direita, fizemos a bancada de estudos e a cabeceira. E para a esquerda, então, o armário. Esse armário, a gente também trabalhou ele, toda a parte de puxadores e MDF mais escuro, esse toque um pouco mais masculino e industrial, que era o que o cliente queria. E a gente ainda tirou partido desse chanfro que tinha na planta do prédio para fazer pequenas prateleiras e ainda acomodar a televisão. Armário em espelho também, a gente já sabe, né, um grande aliado dessa questão de amplitude, então funcionou muito bem aqui na metragem desse quarto. A gente acabou tirando partido dessa assimetria. Então, aonde tem a bancada, a gente fez todo o alinhamento da bancada e do nicho com o armário suspenso na tonalidade do MDF preto. E no restante da parede, a gente trabalhou então essa cabeceira em couro caramelo. E como ele já é um homem, essa composição do preto com caramelo fica chique, fica sofisticada e fica mais masculina, que era essa pegada que ele queria. Para não ter muitos elementos sobre a mesa, como um abajur e tudo mais, a gente ainda trabalhou esse tipo de arandela. Ela é uma luminária legal porque ela tem tanto a luz focada, de repente para um momento de leitura, que ele esteja na cama, quanto a luz difusa, que é essa luzinha do globo, que fica aqui em cima, mas ela pode ser facilmente orientável também. Então, é uma peça versátil que atende não só o momento de leitura, mas também uma luminária de guia aqui para uma mesinha de cabeceira. Então, a escolha das peças, a escolha das tonalidades, eu acho que é isso também que dá a personalidade. Quando ele entrou aqui no quarto, ele falou, nossa, ficou minha cara. E são pequenas coisas, pequenos ajustes que a gente consegue realmente dar esse tipo de identidade ao ambiente, como a gente conseguiu aqui para esse nosso cliente. Essa é a Suite Master. Vou mostrar alguns detalhes desse ambiente para vocês. Vocês estão vendo aqui, talvez, um layout um pouco diferente do convencional. Na verdade, a questão de layout do quarto, a gente seguiu um pouquinho o layout existente, que era esse layout que tem um pouco de armário de um lado da cama e aqui como se fosse um mini closet deste lado da cama. E aí, como faz diferença a gente saber trabalhar tonalidades e tipo de madeira, né? Porque antes aqui nesse quarto nós tínhamos uma madeira escura que reduzia, dava uma sensação que o ambiente não era grande. E agora com essas madeiras em tom claro, ainda que a gente também fez detalhes nessa madeira tom mel, mas como isso trouxe amplitude para o ambiente. Essa solução de ter armário ou espaço de armário também em cima da cama. Imagino que muitos aqui estejam vendo e falando, nossa, não, meu Feng Shui não permite, ou ainda eu que não dormiria com esse armário em cima da cabeça. Sim, a gente projeta para todos os gostos, né? E o nosso papel aqui é justamente trazer soluções bacanas para
diferentes problemas, vamos dizer assim. E aqui uma questão era aproveitamento de espaço. E aí, como que a gente faz para aproveitar espaço quando a gente não tem espaço? A gente faz uma coisa em cima da outra, brincadeira, gente. É uma solução que a gente pode ver que, sei lá, na década de 80 era bem comum, né? A gente ter armários sobre a cama. O cliente não queria abrir mão desse espaço que ele tem em cima da cama. Então a gente deu essa solução que também trouxe essa ideia de pórtico. A nossa sala, né, nossa parede principal, a gente tem esse pórtico lá na frente. A gente usou a mesma textura de madeira, criando ainda um fundo, ou seja, criando aqui um painel que trouxe essa questão de aconchego, aqui em conjunto com essa cabeceira estofada em couro. Ficou super aconchegante, super elegante aqui pro ambiente. Aqui a gente acabou trabalhando portas de giro, né? A gente chama de portas de abrir, né? E não de correr, porque em função do espaço que nós temos aqui, fazia mais sentido. Aqui, 2 portas também de piso-teto de espelho. E aí aqui desse outro lado, a gente ainda acomodou também esse outro trecho também com 2 portas. No projeto DCAP, a gente trabalhou os 2 banheiros com exatamente as mesmas soluções, tanto com relação a revestimentos, tonalidades, acabamentos. A gente sempre tenta trabalhar revestimentos mais atemporais. Isso vai exigir menos reforma a longo prazo. O banheiro não vai ficar enjoativo, não vai ficar datado tão rápido. E uma coisa que daí é uma questão pessoal que geralmente a gente alinha com os clientes. Aqui, o cliente optou por usar revestimento em todas as paredes, inclusive fora do box. A nossa sugestão, geralmente, é que seja usado esse revestimento somente dentro do box, por uma questão de custo e porque a obra também se torna mais rápida. Mas, a longo prazo, você tem que pintar as paredes de fora do box com uma certa frequência maior do que aquela frequência que você trocaria o revestimento. Então, esse custo de revestir as paredes de fora do box ele acaba se diluindo ao longo do tempo. Mas aí é uma questão muito pessoal. Tem cliente que não abre mão do revestimento em todo o banheiro. Aqui, falando um pouco de acabamentos, a gente trabalhou a bancada branca no quartzo. A cuba, a gente fez ela de apoio. Essa cuba da Deca ela é bem bonita, porque ela tem essa borda bem fininha. Então, embora ela não seja aquela cuba esculpida, ela já dá um toque mais delicado. Os armários, a gente trabalhou com o revestimento das portas em espelho e daí a gente fica com muito mais espaço, de fato, para armazenar aqueles produtinhos de banheiro que geralmente são miudinhos e que são facilmente acomodados nessa pequena profundidade desse armário suspenso. Revestimento, a gente trabalhou essa pegada em porcelanato acetinado, calacata. Então ele é branco, com esses veios cinzas, ele fica bonito e atemporal. E, além disso, a iluminação. Iluminação no banheiro é muito necessária e precisa ser pensada. Ninguém quer ficar com sombra sobre o seu rosto na hora de se maquiar ou na hora de se olhar. Então, a luz difusa, ela é necessária para esse tipo de uso. E no caso do banheiro de casal, o cliente nos pediu a iluminação ainda frontal, o que favorece também no momento de maquiagem e é melhor se ver com a iluminação frontal. Um conforto adicional que os nossos clientes também têm nos pedido bastante é o toalheiro elétrico. Então, além de secar a toalha, deixa ela quentinha para a hora que sai do banho. O box, a gente também tem feito box piso-teto, o que impede que o vapor também venha para a área do lavatório, mas sempre pensando que o box piso-teto é só recomendado em áreas que têm ventilação natural dentro da área de banho. Além disso, os ralos. Ralo é aquela coisa feia que ninguém quer ver, que todo mundo quer esconder. Aqui na área do box, a gente trabalhou o ralo linear com a tampa em inox, conversa super bem com chuveiro e com metais. E fora da área do box, a gente trabalhou o ralo oculto e aplicamos o mesmo revestimento do piso na tampinha dele. Então ele fica realmente só com a bordinha aparente, porque a ideia é que ele suma e fique mais imperceptível possível. A gente vai fugir um pouco do nosso script hoje, porque esse projeto é de uma cliente que já é nossa amiga. A gente queria
fazer algumas perguntas para ela, aproveitando que ela nos recebeu aqui para essa sessão de fotos e vídeos, sobre a percepção dela, né, a respeito de todo esse processo. Porque não é fácil, eu imagino, tomar a decisão de precisar fazer a reforma, né? O seu foi meio que necessário por conta do vazamento. Sim. Mas quando você pensou, que caos, vou ter que me mudar, você imaginou depois esse resultado? Não, de forma alguma. É que assim, uma coisa é você ver o projeto no papel, outra coisa é você ver ele pronto, né? Então, assim, ele superou muito as minhas expectativas. Ele ficou bem melhor do que eu imaginava que fosse ficar. O problema é você começar uma obra, você pensar em todos os prós e contras da obra, né? Então, essa parte é a parte chata. Agora, a parte do resultado depois pronto é maravilhoso, né? Uma coisa que eu sempre falo é que para arrumar a gente tem que bagunçar. Então, antes de qualquer resultado, tem a parte do quebra-quebra. É uma decisão, ela tem que ser amadurecida. Não pode ser de impulso. Porque realmente tem esse processo. Quanto tempo você ficou fora? No total foram 4 meses. A gente tinha programado 3 meses, mas assim, eu já sabia que poderia demorar mais. E realmente, de fato, demorou. Às vezes você vai mexer numa coisa e você vê que precisa arrumar outra. E aí, às vezes, você muda algumas coisas no meio do caso. Eu fiz muito isso com a Ellen, né? Acabei trocando algumas coisas no meio do caminho. Eu não ia fazer isso, mas já que eu vou fazer isso daqui. A gente começou o vídeo dizendo que a gente fez essa reforma, os clientes já moravam no apartamento. Uma vantagem disso é que, na verdade, o fato deles já conhecerem o condomínio permitiu com que eles pudessem alugar outro apartamento, né, aqui mesmo no condomínio. Então, assim, eles estavam próximos da obra, que para nós, arquitetos, isso é bom. E é uma ressalva, isso também é ruim, tá? É porque, assim, durante todo esse processo, ó, como ela mesma disse, 4 meses, muita coisa acontece. Então, a gente faz a previsão, por exemplo, vai ser algo em torno de 3 meses. E no meio do processo, como a Ângela mesmo estava descrevendo, muita coisa acontece. E aí, o fato dos clientes já estarem no condomínio, tem muita coisa que às vezes acontece e ela mesma se resolve ao longo do processo sem que o cliente, às vezes, seja participado. Neste caso, o fato dos clientes estarem do lado, eles foram participar de tudo. Na verdade, eles são os primeiros a saber, né? Às vezes, nas nossas obras, eles são participados, mas a gente chega com o problema e com a solução. No caso deles, eles ficavam sabendo dos problemas e às vezes eles eram os primeiros a saber porque às vezes acordavam e já vinham pra obra. E assim, a Ângela sempre falava, amiga, um dia eu vou fazer meu projeto com você, um dia eu vou fazer um projeto com você. E eu comentei o vídeo aqui no começo falando que graças ao nosso vazamento, a gente de fato... Você tem certeza que não foi você que furou o cano? Não. Mas é verdade. O Luiz não tá ouvindo, acho que foi ela que furou o cano. Me mandou uma mensagem, ou me ligou, não me lembro, falando assim, amiga, você não sabe, nós estamos com um vazamento. Eu acho que a gente vai ter que quebrar meu banheiro. Aí começou assim, né? E aí, depois... Aí eu peguei e falei pra ela, amiga, já que eu vou quebrar o banheiro, então vamos fazer um projeto do apartamento todo, porque meu quarto também estufou o chão. E o corredor aqui da sala também. Aí eu peguei e falei, então faz um projeto, só que eu só vou poder passar pro meu marido quando tiver tudo pronto, o projeto, tudo bonitinho, aí a gente passa para ele. Então foi mais ou menos isso. Então a gente meio que começou com a reforma do banheiro e aí ela foi fazendo o projeto sem que ele soubesse de nada, para depois eu poder mostrar o projeto. Eu falei assim, olha como que o apartamento ia ficar lindo se a gente fizesse ele inteiro. Aí, ó, sigam a Ângela para mais dicas matrimoniais e para como conseguir a reforma do seu marido, porque ela foi ligeira. Minha estratégia, eu fui mostrando, olha, a sala ia ficar assim, olha o barzinho ia ficar assim, ó, nosso quarto, que lindo que ia ficar, tal. Aí no fim, a gente acabou trocando, foi todo o apartamento, toda a mobília, só ficou nós, as pessoas da casa, o resto trocou tudo. E o que ele achou? Maravilhoso. Tá vendo? Maravilhoso. É claro, tudo é gasto, né? Não tem como fazer mágica, né? Mas assim, se o gasto é pro seu bem-estar, é pra melhorar o seu dia a dia, faz todo sentido. Porque assim, o nosso apartamento é um apartamento de 30 anos ou mais, né? Então, a reforma, ela era necessária. Os móveis eram muito antigos, era tudo muito escuro aqui. Eu, quando entrei aqui com o apartamento pronto, eu falei, nossa, não parece meu apartamento, parece outro apartamento. Todo mundo que veio aqui falou, nossa, não parece que esse apartamento é do condomínio, tá totalmente diferente. Minha família, enfim, que veio aqui,
todo mundo comentou exatamente a mesma coisa. Parece outro apartamento, parece que ele ficou maior. Também tem muita gente que quer mudar de casa porque não se reconhece mais naquela. Mas às vezes não é sobre o imóvel, às vezes é sobre a decoração, sobre as soluções que já não funcionam mais para aquele momento da família. Acho que cada vez mais a gente vai ver isso, né? As famílias, de repente, que já moravam há 10, 20, 30 anos no mesmo imóvel, eventualmente saindo, tendo que se mudar por um curto período de tempo, né? Alguns meses, para voltar para esse apartamento e daí sim ele ser repaginado. Não obrigatoriamente precisa ser comprado um outro imóvel ou precisa mudar de apartamento, né? A gente queria fazer esse bate-papo aqui para que vocês vejam também a versão da cliente, né? Porque a gente falou tanto dessa transformação e aí a gente queria que ela contasse, com as palavras dela, o que essa transformação causou, assim, de bem-estar, né? No dia a dia e na vida da família deles. E agradecer pela confiança também, né? Não, eu amei o resultado, eu super indico vocês, irrestritamente, eu adoro o trabalho de vocês. E a Ellen sabe que eu sempre quis fazer meu apartamento com ela, porque eu ficava babando nos projetos dela. Então, assim, vocês estão de parabéns, eu agradeço muito todo o empenho, todo o trabalho de vocês. Sim, vocês estão de parabéns, eu super indico, porque vocês são maravilhosas. Obrigada, vocês merecem esse novo lar. Sim, eu tô amando. Mais um projeto concluído, esperamos que vocês tenham gostado do que vocês assistiram. Principalmente esperamos que vocês tenham gostado dessa mega transformação. Pra gente é sempre gratificante mostrar aqui pra vocês essas soluções, o resultado final para vocês. Então comentem o que vocês mais acharam interessante, que a gente quer saber. E você que sempre tem dúvida do tipo, será que eu tenho coragem? Será que meu apartamento um dia vai ser desse jeito? Olha a transformação que nós criamos aqui. E isso mostra para vocês que tudo é possível, né? Não só soluções de projeto. E a gente vai ter alguns outros aí por vir também com essa pegada de transformação. Então aguardem que tem muito projeto aí ainda por vir.